Começa agora, Evangelho de Cada Dia, com o Padre Romildo Lopes. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló. Comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem a perde vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: Onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Olá, irmãos e irmãs, ouvintes do Evangelho de Cada Dia. Ao ouvir hoje este trecho do Evangelho de Lucas, somos imediatamente conduzidos ao coração da mensagem escatológica de Jesus. Ele não nos fala para amedrontar. Ele nos fala para iluminar o sentido da vida, para despertar-nos do torpor que tantas vezes nos acomoda e também nos distrai. O discurso que ouvimos apresenta exemplos do passado, Noé e Ló, imagens do cotidiano, pessoas comendo, bebendo, casando, trabalhando e, por fim, cenas misteriosas. Um será tomado, outro deixado, o cadáver e os abutres. Tudo isso compõe um mosaico com um único convite: a viver com vigilância e desapego, pois o Senhor virá de modo inesperado e decisivo. Jesus recorda Noé e Ló não para falar de catástrofes históricas, mas para chamar nossa atenção a um fato espiritual. A vida pode seguir normal, mas Deus age mesmo quando não estamos percebendo. A geração de Noé comia, bebia, casava-se. A de Ló comprava, vendia, construía. Nada de errado nisso. Essas realidades fazem parte da vida humana. O problema não é a rotina. O problema é quando a rotina se torna prisão. Quando o viver absorvido pelas coisas impede a alma de olhar para o alto. Há um tipo de vida que se alimenta apenas do imediato. Agenda cheia, compromissos, preocupações, compras, vendas, obras. E nesse ritmo, a pessoa pode sobreviver sem nunca realmente viver. Pode passar anos sem nunca se perguntar: para onde minha vida caminha? O que Deus deseja de mim agora? Para que estou entregando meu tempo, minha energia, meu coração? É por isso que Jesus recorda Noé e Ló. Não porque o mundo se perderá na festa, mas porque se perderá na distração. E aqui colocamos a primeira pergunta que o Evangelho nos faz hoje. O que ocupa minha mente? O que domina meu coração? No meio desse discurso, Jesus insere uma frase curta, quase abrupta: Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrá-la é recordar que ela se perdeu, não por um grande pecado moral, mas por um gesto de apego. Ela olhou para trás. Olhou para aquilo que acreditava ser segurança,
para o que representava a sua história, para o que achava que precisava manter para sentir-se inteira. Esse olhar, que parece tão inocente, revelou na verdade um coração dividido. Assim é também conosco. Há momentos em que o Senhor nos chama a dar um passo, a romper com algo, a deixar para trás uma situação que já não é vontade de Deus. Mas nós olhamos para trás, apego à opinião dos outros, ao conforto, à antiga posição, ao pecado disfarçado de afeto, à falsa segurança. Quando olhamos para trás, perdemos a direção e muitas vezes perdemos a graça. A mulher de Ló nos ensina que não existe discipulado verdadeiro com o coração voltado para trás. Seguir Cristo é lançar-se para frente, é confiar, é deixar-se conduzir por Ele. Jesus então afirma uma das sentenças mais profundas do Evangelho: quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem a perde vai conservá-la. No mundo moderno, que nos ensina que a felicidade está em acumular, controlar, garantir e possuir, esta palavra soa contraditória. Mas Jesus recoloca a lógica divina. A vida não se conquista pela força, mas pela entrega. Não cresce no acúmulo, mas no dom. Não floresce no controle, mas na confiança. Quantas vezes perdemos vida tentando segurá-la? Quantas vezes adoecemos espiritualmente tentando manter algo que Deus já pediu para soltar? Quantas vezes queremos salvar nossos pequenos projetos e com isso perdemos o grande projeto de Deus? Assim, o Evangelho de hoje é um convite a uma sinceridade radical. O que tenho tentado segurar com medo de perder? O que Deus me pede para entregar? Só conserva a vida quem a coloca totalmente nas mãos de Deus. Só encontra sentido quem se deixa conduzir. Só é livre quem permite que Cristo seja o centro. As imagens que Jesus apresenta em seguida, 2 na cama, 2 moendo, 2 no campo, revelam que o encontro com Deus se dá no ordinário. A distinção não é entre quem fez muitas coisas extraordinárias e quem fez pouco. É entre quem vivia desperto e quem vivia anestesiado. A diferença entre ser tomado ou deixado não é questão de casualidade espiritual. É consequência de como cada um orientou sua vida. O julgamento final não é uma loteria divina. É revelação da verdade que já carregamos dentro de nós. Aquele que viveu vigilante, humilde, desapegado, entregue, esse já traz em si a marca da luz. Aquele que viveu para si, preso aos seus próprios interesses, esse já experimenta dentro de si a sombra que distorce o rosto de Deus. E o que dizer da frase final, tão enigmática? Onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Jesus utiliza uma imagem proverbial. Onde há corrupção, onde há morte espiritual, ali inevitavelmente se manifestará o juízo. Não adianta esconder, aquilo que está morto revela-se. E onde há vida verdadeira, essa também se torna evidente. É como se Jesus dissesse: no fim, nada ficará oculto. Cada vida mostrará o que realmente carregou. O Evangelho de hoje não quer que tenhamos medo, quer que tenhamos lucidez. Não é sobre adivinhar datas, interpretar sinais, especular sobre o futuro. É sobre viver agora de modo que o futuro já seja um encontro e não uma surpresa dolorosa. Que atitudes então o Evangelho nos pede? Primeiramente, vigilância interior. Não a paranoia espiritual, mas atenção amorosa. Um coração que se pergunta diariamente: Senhor, o que esperas de mim hoje? É o que ele espera. Desapego. Desapegar não é abandonar responsabilidades.
É não permitir que nada ocupe o lugar de Deus. É usar as coisas, não ser usado por elas. Depois, a prontidão. Quem estiver no terraço, não desça. Quem estiver no campo, não volte atrás. Isto significa, quando Deus indicar o caminho, não perca tempo. Quando a graça tocar, não adie. Quando o Espírito mover, responda. Confiança. O discipulado não é construído com garantias humanas, mas com fé. Deus não pede perfeição, pede entrega, amor concreto. No fim, seremos julgados pelo amor. A vigilância cristã não é olhar para o céu esperando sinais, mas olhar ao redor e ver Cristo nos pobres, nos feridos, nos abandonados, nos que convivem conosco. Eis aí os grandes sinais. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de Lucas nos apresenta hoje uma advertência firme, mas profundamente amorosa. A vida passa rápido, Deus age silenciosamente e a salvação acontece no cotidiano. Que não sejamos como a geração de Noé, distraída, nem como a esposa de Ló, apegada, nem como os que vivem apenas para si. Que sejamos discípulos lúcidos que caminham de olhos abertos, com o coração livre e com a vida entregue. Porque quando o Filho do Homem se revelar, será na hora final da história ou no momento final de nossa vida, ele não virá para nos pegar de surpresa, mas para confirmar o amor com que vivemos. Rezemos assim. Senhor Jesus, Tu que vens como luz no meio da nossa rotina, desperta em nós um coração vigilante e livre. Liberta-nos dos apegos que nos prendem, cura nossos medos e conduz cada passo do nosso caminho. Ensina-nos a entregar a vida em Tuas mãos, para que quando vieres, sejamos encontrados na fé, na esperança e no amor. Assim seja. Amém. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus quiser.